Nós vamos, hoje é a última semana do mês de outubro, e nós decidimos recapitular uma das mulheres que nós já vimos esse ano. Foi uma das mulheres que mais falou ao nosso coração. Ainda tem um? É dia 30, não tem problema. Eu me confundi, eu pensei que hoje era o último. Que dia é hoje do mês? 23, eu me confundi, eu pensei que seria hoje. Mas não tem problema não. Então, próxima quinta a gente coloca uma outra mulher. Mas eu ia fechar com essa mulher, mas vai ser ela hoje. Foi uma das mulheres que mais falou ao nosso coração. Vocês imaginam quem seja? Menos o pessoal da mídia, né? Menos os midianitas. Os midianitas não podem falar, porque eles já viram, né? Mas vamos lá, então. Coloca aí, para a gente ver. Ruth, uma mulher extraordinária. Esse nome aqui, gente, está no hebraico. Cadê a canetinha? O pessoal da mídia aí tem aquela canetinha? Aquele nome ali, significa Ruth. Tem 3 letrinhas no hebraico. E o que significa Ruth? Companheiro, no caso feminino, companheiro, amigo, companheira e amigo. Que nome interessante. É interessante como esses nomes, eles falam muito da personalidade de cada um. Então, quando você tiver seus filhos, Sérgio, quando você tiver seus 5, 6 filhos, eu não sei quantos vocês querem, né, Melissa? Se 5, se 6, 8, se 4, amém, glória a Deus. Então já tem até nome, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, se for menino. Você também? Ok, mas procurem saber o significado dos nomes. Você sabe que na Bíblia todo mundo colocava os nomes com significados. Por exemplo, Benoni era o nome do filho de Raquel. Quando ela ia morrendo, ela colocou o nome do menino Benoni. Benoni quer dizer o quê? Alguém sabe? Filho das minhas dores. Aí o pai disse, de jeito nenhum, esse menino não vai se chamar Benoni. Ele não vai ser alguém marcado como alguém que matou a mãe, porque Raquel morreu no parto. Aí ele mudou o nome, o menino ia se chamar Benoni, ele disse, vai se chamar Benjamim. E o que é Benjamim, pastor? Benjamim é filho da minha destra, tá certo? E Ruth significa companheiro, amigo. Eles casaram, Ruth 1, versículo 4, diz assim, eles casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Para você entender isso aqui, gente, Moabita, Amonita e Moabita são descendentes de quem? Hoje é culto de estudo e você precisa participar com a gente aqui. Vamos lá, Moabita e Amonita é descendente de quem? De Ló. Você sabe que os Moabitas e os Amonitas, eles vieram já de uma maldição. Vieram de uma situação estranha. Entretanto, porém e contudo, Deus é poderoso para resgatar, mesmo aqueles que nasceram em situações talvez não tradicionais, não tão boas. Às vezes as pessoas dizem, pastor, mas o que será daquele menino que nasceu de um estupro? O que será daquela menina que nasceu de uma situação tal, que nasceu assim, que nasceu dessa forma, nasceu desse jeito? Gente, Deus, Ele é poderoso para resgatar qualquer um. Amém? Deus, Ele é poderoso para resgatar qualquer pessoa. Não importa. Mesmo que tenha sido em situações difíceis, Deus, Ele é poderoso. Apesar de Ruth ser uma moabita, mas essa mulher, ela entrou para a genealogia de Jesus. E ela foi redimida, resgatada na sua história. E um livro foi escrito ao seu respeito no Antigo Testamento. Gente, é muita coisa, é incrível. Não era judia, veio de um povo estranho, de um povo com uma maldição. E agora ela entra na genealogia. Mas vamos lá, continua. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo, que eu te deixe, e não mais te acompanhe, aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus.
Onde morreres, morrerei. Ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. A lealdade de Ruth não se baseia em benefício próprio, mas em caráter de compaixão e fidelidade. Quando o marido de Ruth morreu e o cunhado morreu, qual era o nome da outra companheira, da concunhada de Ruth? Alguém sabe? Orfa. O marido de Orfa morreu, o marido de Ruth morreu. Noemi chega e diz assim, vão embora minhas filhas, eu já estou velha, não posso ter mais filhos, e vocês são novas ainda, vocês precisam casar e cada uma ter a sua própria vida. A Orfa pegou a malinha, colocou debaixo do braço e foi embora. A Ruth, o que ela responde? O que ela vai responder? Ela vai, não insista, aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu Deus, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Isso aí muita gente fala em casamentos, e às vezes não sabe que quem está falando isso é a nora para sua sogra. Você pode amar a sua sogra, amém? Amém, gente? Você pode amar a sua sogra. Isso aí quem está falando é uma nora para a sogra. Glória a Deus. Vai recebendo aí. Aleluia. Aleluia. Agora, outra coisa que chama atenção nessa questão, gente, outra coisa é que o que o que Noemi tinha para oferecer para Ruth? Hein, Camille? O que Noemi tem para oferecer para Ruth? Nada. Viúva, pobre, sem poder mais gerar filhos, não tem nada. E por que Ruth insiste em permanecer com ela? O caráter, lealdade. Tem pessoas que só se encostam em outro se encontrar uma sombrinha, se encontrar alguma coisa para tirar proveito. Mas amigos leais, pessoas verdadeiras, elas estão com você em todo momento. Não, a gente veio até aqui, vamos continuar juntos, eu vou ser leal a você, até que o Senhor faça algo nas nossas vidas. Então, ela permaneceu leal pelo caráter dela, de compaixão e fidelidade. Ela disse, essa mulher está só, eu não vou deixar ela sozinha. Gente, ela se compadeceu da sogra. Ela se compadeceu de alguém que não tinha nada para oferecer para ela. É muito comum a gente se compadecer de pessoas que podem nos favorecer. Mas você se compadecer de alguém que não tem nada para te oferecer, você está se compadecendo dos órfãos e das viúvas. E sempre que você se compadece de alguém que não pode te abençoar, eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus, Ele mesmo se responsabiliza em te recompensar. Quando você tem compaixão, quando você usa de bondade, de misericórdia com pessoas que não têm nada para te oferecer, Deus mesmo te recompensa. Amém? Você crê nisso? Então, isso faz parte da história de Ruth. A sogra não tinha mais nada, e mesmo assim, ela usou de compaixão e fidelidade. Pode passar. Uma mulher de coragem. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Ruth decidiu acompanhar sua sogra para uma terra estrangeira. Tudo seria diferente, mas ela teve coragem para enfrentar a mudança. Tem pessoas que ficam travadas na vida o tempo todo, porque, eu vivi assim até aqui, sempre foi assim. Queridos, nós vivemos estações. Nós vivemos estações. O mundo gira e nós temos as estações. Nós temos a primavera, verão, outono, inverno. Então, na nossa vida também existem ciclos. E nós não podemos ficar estacionados, nem medo de mudança. Porque a única coisa certa é que a mudança vem. A única coisa constante é a própria mudança. Mudanças acontecem. E nós não podemos ter medo das mudanças. Porque se você tem medo das mudanças, você fica paralisado, fica no passado, fica preso ao passado. Você tem que ter coragem de avançar. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor.
E quando eu avançar, aí você vai dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E quando eu avançar, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não posso ficar até aqui nos ajudou o Senhor e fazer desse lugar um lugar de idolatria. Não, Deus só pode me abençoar se for aqui. Não, onde colocar a planta dos pés. A promessa é onde colocar a planta dos pés. A bênção do Senhor, ela te acompanha. Onde você colocar a planta dos pés. Deus não é um Deus territorial. Na antiga aliança, os povos, eles acreditavam que os deuses, eles tinham regiões. Vocês sabiam disso? Eles acreditavam, por exemplo, o Deus de Moabe, ele só abençoava na terra de Moabe. O Deus dos amonitas, na terra dos amonitas. O Deus dos filisteus, Dagon, só abençoava naquela região dos filisteus. Mas a Bíblia nos mostra que Deus é o Deus de toda a terra. Amém? Deus é o Deus de toda a terra. Então não importa, toda a terra pertence ao Senhor. E Ele pode nos abençoar em qualquer lugar, se nós seguirmos o seu propósito, se andarmos dentro do seu propósito. E esse propósito de Ruth, com certeza, ele agradou o Senhor. Próximo. Fé em Deus. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo, que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. O testemunho de Noemi despertou a fé no verdadeiro Deus. Isso aqui é muito interessante, sabe por quê? Porque às vezes é muito difícil nós testemunharmos para o pessoal de dentro de casa. Eu sei que você é crente mesmo quando você consegue testemunhar para o pessoal de dentro de casa. Porque testemunhar para o pessoal da rua é fácil. A gente chega e diz assim, amado, paz do Senhor, amado. Não é assim? Todo mundo sorrindo, coisa mais linda, cheiroso, tomado banho. Mas eu quero ver em casa. Eu quero ver em casa. Tem gente que na igreja tem argolinha, gente, assim, ó, e aquela cara de santo assim. Sabe? Já viram aquela cara de imagem? Vocês conhecem aquela cara de imagem? Mas quando chega em casa, troca a argolinha por um chifrinho. Tem gente que troca a argola por um chifrinho, só falta ter um tridente do lado. Que é um verdadeiro capeta dentro da casa. E aí a pessoa acaba tendo repúdio por tudo aquilo que se diz respeito à religião, a cristianismo. Para ser crente desse jeito, eu não quero ser nunca na minha vida. A Noemi, ela teve um testemunho tão bonito, que a Ruth, que era moabita, lembre, ela adorava outros deuses. Ela disse, Noemi, eu quero conhecer o teu Deus. Eu quero conhecer o teu Deus será o meu Deus. Eu vou para a tua terra e o teu Deus será o meu Deus. A Bíblia diz, em Oséias 6,3, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Você sabia que você tem que se esforçar para conhecer a Deus? Você tem que se esforçar. Por exemplo, se eu quero conhecer melhor uma pessoa, o que eu preciso fazer? Se relacionar mais. Eu preciso relacionar, eu preciso investir tempo. Se eu quero conhecer melhor alguém, eu preciso investir tempo. Não dá para conhecer bem uma pessoa se eu não invisto. É por isso que ele está dizendo, esforcemos-nos por conhecer. Eu quero conhecer a Deus e não leio a palavra. Você quer conhecer Deus? Leia a Bíblia, coma de capa a capa. Busque a Deus em oração. Busque a Deus em oração, leia a palavra. Adore o Senhor, se relacione com pessoas que vão te ajudar a conhecê-lo melhor. Venha para os cultos. Sirva a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então, se esforce para querer conhecê-lo. Se você quiser realmente conhecer a Deus, Deus se dará a conhecer a você. Deus se revelará a você. Porque em Isaías, ele diz assim, vinde às águas, ó vós que tendes sede, vinde às águas e bebei de graça. O Senhor diz, você está com sede? Venha, eu vou dar a você de beber. Mas tem gente que está tão fastiado, né? Fastioso. Tem gente que está tão fastioso e não quer conhecê-lo. Mas Ruth, ela passa a conhecer o Deus verdadeiro. Pode passar.
uma mulher de honra. Há uma diferença entre honra e bajulação. A honra está associada com a pessoa, independente da sua posição social ou financeira. Por que Ruth é uma mulher de honra e não de bajulação? Pastor, como é que eu sei a diferença? Bajulação e honra. É simples. Honra está associado com a pessoa independente da posição social ou financeira. Noemi não tinha nada para oferecer a Ruth, mas ela honrou por simplesmente entender que Noemi merecia ser honrada. Vocês compreenderam isso? Tem pessoas que te honram, tem pessoas que vão honrar você porque você é o dono da empresa tal. Outras pessoas vão honrar você porque você tem influência, você tem status social, você tem isso, tem aquilo. E aí ela honra você. Isso não é honra, isso é bajulação. A verdadeira honra é: você é a imagem e semelhança de Deus, eu te respeito só por causa disso. Eu respeito você só por causa disso, porque você é alguém que merece meu respeito. Você merece minha consideração. Eu já vi situações, por exemplo, em que eu falei para vocês uma vez que eu estava em Israel com um grupo de pastores e eu fiquei morto de vergonha porque alguns ali trataram mal o assessorista. Naquela época ainda tinha, né? Assessorista do elevador. Mas pastor, era só... Não, mas não importa se é o assessorista, gente, nós precisamos tratar bem as pessoas, não importa a condição dela, não importa a condição financeira dela, não importa se é a moça no caixa do supermercado, não importa se é a moça, o rapaz lá no meio da feira, não importa se é o borracheiro, não importa se é a moça que está limpando a sua casa. Trata com respeito as pessoas, seja uma pessoa de honra. E cada semente plantada produz de acordo com a sua espécie. Ela estava plantando honra, ela estava honrando a vida de Noemi. Sabe o que aconteceu? Ela plantou isso. E Deus trouxe uma grande honra para a vida de Ruth. Deus concedeu que um livro fosse escrito. Gente, para pensar, é a Bíblia. É a Bíblia. E essa mulher, ela tem um livro com o nome dela na Bíblia. Eu não sei vocês, mas eu fico admirado com isso, com a história dessa mulher. Alguma coisa tremenda ela fez. Alguma coisa diferente ela fez. E Deus decidiu honrá-la. Amém? A minha oração é que Deus decida honrar você também. Mas lembre, você precisa semear honra. Próximo. Submissão, um espírito pronto para a honra. Ruth seguiu os conselhos de Noemi e respeitou as tradições culturais da época ao se aproximar de Boaz. Diz assim, Ruth 3,6. Então ela desceu para a eira, fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. Olha só o que a Bíblia diz. Ela fez tudo que a sogra falou. Você conhece gente do nariz empinado? O outro vai lá e aconselha e diz assim, ó, faz assim, 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 assim. Aí ele faz ouvido de mercador. Vocês conhecem a expressão? Ouvido de mercador? Não? Entrou por aqui, saiu por aqui. Aí ele diz assim, tá, eu vou fazer. Ah, eu faço do meu jeito. Conhecem gente assim? Na sua frente diz assim, tá. Aí quando você dá as costas, eu faço do meu jeito. O Ruth não. Ruth, a Bíblia diz que ela fez tudo conforme a sogra falou. A sogra diz, você vai lá, você vai descobrir os pés do Boaz, isso é o costume, é a nossa tradição, você vai fazer assim, 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 não se der a conhecer, saia logo cedo, faz assim, assim. Ela fez tudo conforme a sogra falou. A sogra era mais velha, a sogra estava ali como autoridade sobre a vida dela, e ela decidiu ser submissa, decidiu honrar a palavra e fazer tudo o que ela estava pedindo para fazer. Às vezes, a única coisa que você precisa fazer, querido, é ter um coração submisso. Não ter arrogância, não ter prepotência, mas simplesmente obedecer, porque o segredo está nesse coração submisso. O segredo está em não ser soberbo, não ser presunçoso.
O segredo não está em fazer as grandes coisas, mas fazer aquilo que foi pedido. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ruth foi humilde? Foi. Por quê? Porque ela não fez a vontade própria dela, ela fez o que foi mandado. E nós, muitas vezes, nós temos dificuldade de fazer o que é mandado. Às vezes, nós queremos fazer outras coisas, mas quando você estiver diante do Senhor, o Senhor não vai perguntar o quantas coisas você fez, Ele vai perguntar se você fez aquilo que Ele mandou você fazer. A pergunta é simples: você fez o que eu mandei você fazer? Não é se você fez muitas coisas. Por exemplo, se o Senhor mandou você pode não ter tido um grande ministério na sua vida, você pode não ter sido uma pessoa renomada internacionalmente, mas o Senhor colocou você para amar a sua esposa, cuidar dos seus filhos, de estruturar a sua casa, e a pergunta é essa: você fez o que eu te pedi para fazer? Ah, não, eu quis fazer isso, quis fazer. Não, mas e o que eu pedi para fazer? Você fez? Não. Vocês estão entendendo? Nós precisamos obedecer ao Senhor naquilo que Ele tem nos falado. Próximo. Uma mulher que enfrenta o trabalho. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, saudou os ceifeiros: o Senhor seja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. A mulher foi lá, gente, ela foi trabalhar. A sogra estava em casa, já mais velha, mas ela disse: olha, a gente precisa comer. Precisa comer. Está na época da colheita. Em Israel, por lei, na lei de Moisés, diz que você não podia tirar todo o produto do campo. Você tinha que deixar alguma coisa para os necessitados, para os pobres. Então, era lei isso. Aí, quer que Ruth vai fazer? Ela vai trabalhar, ela vai colher, para ter comida. Amém? Então, você vê que é uma mulher que enfrenta o trabalho, que ela não recua. Isso lembra muito Provérbios capítulo 31. Provérbios 31 fala de uma mulher que é alguém que está acima da sua época. Uma mulher que empreende, uma mulher batalhadora, uma mulher que acorda cedo, de madrugada, ainda de madrugada, que dá ordem para as suas funcionárias, que coloca em ordem a sua casa. Gente, é uma mulher, como diz, uma mulher exemplar, muito mais preciosa do que os rubis. A Bíblia não dá respaldo para preguiça. Ah, pastor, eu queria tanto a bênção, eu queria prosperidade, eu queria isso, aquilo, outro. Tá, que hora você está dormindo? Que hora você está dormindo? Eu estou dormindo de madrugada. Que hora você acorda? 10, 11 horas da manhã. Tem algo que está errado. Você não pode passar 10 horas, 12 horas no WhatsApp. Amém? Gente, no Brasil, a média, eu acho que é em torno de 6 a 8 horas por dia as pessoas gastam no WhatsApp, em redes sociais, Instagram, isso e aquilo outro. É muita coisa. É muita coisa. Você não pode, se você gastar 8 horas, você está gastando 1/3 da sua vida, você está gastando 1/3 da sua vida nas redes sociais. Isso está prejudicando você, está prejudicando o seu sono, está prejudicando a sua vida. O que é que você precisa fazer então? Dá um basta. E dizer: ó, eu vou ser uma mulher conforme Provérbios 31. Eu vou mudar a minha rotina. Então muda a sua rotina. Ah, pastor, só acordo 10 horas, porque eu durmo muito tarde. Então faça o seguinte, eu vou te dizer um segredo, para você dormir cedo. Acorda cedo. Acorda 5 da manhã, por exemplo. Não dorme à tarde. Sabe o que vai acontecer à noite? Você vai estar com sono. Exatamente.
Você vai estar com sono logo cedo. Às vezes a gente diz assim, eu não sei como é que as pessoas conseguem dormir tão cedo. Eu não sei como é que as pessoas conseguem dormir. Tem gente que dorme 8 horas e está dormindo, 9 horas e está dormindo. Esse pessoal que aqui dorme 8, 9 horas, sabe que horas eles acordam? 4 horas da manhã o pessoal está acordado. 4 da manhã estão acordados. Amém? E esse pessoal que acorda 11 horas, 4 da manhã estão acordados também, porque não dormiram ainda. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Amém? Então, queridos, faz como Ruth. Faça como Ruth. Próximo. Vocês conhecem essa música, não conhecem? O Senhor da ceifa está chamando. Olha. Eita. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, atento ao teu. Amém. Ela não ficou presa às tragédias do passado. Isso aqui, olha, gente, isso aqui é um ponto tão importante. Isso aqui é tão importante. Olha o que a Noemi vai dizer para Ruth. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Eita glória. Ó, toma um banho, passa um perfume. Eu fico perguntando qual era os perfumes lá naquela época, né? O negócio devia ser bom, né? Vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas eu sou viúva, eu estou pensando ainda no finado que morreu. Minha filha morreu. Amém? Queridos, Jesus disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tem gente que quando coisas ruins acontecem, fica a vida toda presa à tragédia que aconteceu. O pastor Cláudio Duarte, ele é que é bom, porque ele conta aquela história da mulher que estava lá o tempo todo chorando pelo marido que morreu. O tempo todo chorando. Ai, meu marido, eu quero ir com você. Ai, eu não sei viver mais. Aí ela caiu, tropeçou, caiu em cima do caixão, que já estava no buraco. Quando ela caiu, ela começou a gritar, me tira daqui. Mas não queria ir com o marido. Não queria ir. A Noemi diz para Ruth, minha filha, vá tomar um banho, passa um perfume, vista a sua melhor roupa, vai para a pista. Mas não deixe que ele perceba, até que tenha comido e bebido. Ó, tem até o tempo certo. Eita Noemi experiente essa, viu? Essa Noemi é experiente, viu? Esperta, viu? Deu a dica toda, deu a ficha toda para Ruth. Toma banho, passa perfume, coloca uma beca legal, mas não deixa que ele perceba. Você está entendendo? E aí ela vai viver, ela vai dar continuidade à vida dela. Escuta, eu sei que coisas ruins acontecem com todo mundo, mas você não pode ficar preso ao passado. Você não pode ficar preso às tragédias. Você não pode ficar preso às coisas ruins que aconteceram. No caso de Noemi, de Ruth, a Noemi perdeu o marido. E Ruth também perdeu o marido. Elas vieram de uma tragédia grande, perderam o marido. Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. A Ruth perdeu o marido, perdeu o cunhado e perdeu o sogro. Mas agora elas passam por uma mudança e a Noemi, ao invés de ficar falando para ela, fica presa aí no passado, ela diz, minha filha, toma um banho, passa perfume, coloca a melhor roupa e vai para a eira.
Amém? Deus está falando com você. Não fica preso às coisas ruins que aconteceram. Não fica preso aos problemas que aconteceram. Não fica preso ao passado. Avance. Porque o diabo tenta aprisionar você nas coisas ruins que aconteceram. E muita gente não desenvolve, não cresce na vida, porque está ali preso a vida inteira. A Bíblia diz: esqueçam o que foi, não vivam no passado. Isaías 43, versículo 18. Amém? Não viva no passado. É por isso que o hoje se chama presente. Você recebeu um presente de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Próximo. Não importa onde você começou, mas onde você está. Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou a... Vamos lá, então faça os cálculos aí. O que Ruth era do rei Davi? O que Ruth era do rei Davi? Bisavó. Ele era filho de Jessé, neto de Obed, e bisneto de Ruth, e de Boaz. Amém? Gente, Ruth, ela se tornou bisavó do maior rei de Israel. Essa mulher começou vinda de um povo com problemas, com maldição. Ela veio de uma terra de falsos deuses, mas Deus fez uma reviravolta por causa dos valores que essa mulher abraçou, daquilo que ela resolveu dar ouvidos, por uma atitude de submissão, uma atitude de honra. Essa mulher, ela encontrou, a Noemi mandou ela ir para a pista, ou para a eira, mandou ela ir para a eira. Ela encontrou Boaz, o cara, um coroa já rico, de posses, bonitão, casou com ele, gerou o filho chamado, qual é o nome do filho de Ruth? Obed. O Obed deu um neto para Ruth. Qual é o nome do neto? Jessé. E o Jessé também deu um bisneto para Ruth. Qual era o nome do bisneto? Davi. Que coisa linda. Ela se tornou a bisavó do rei Davi. E quando você chega no Novo Testamento, Mateus, em Novo Testamento, quem é que aparece lá entre as mulheres da genealogia de Jesus? Ruth. Eu pergunto, você acha que é impossível Deus mudar a sua história? Você acha que é impossível Deus honrar você? Queridos, mas nós precisamos plantar sementes de honra. Então seja uma mulher decidida a plantar essas sementes. Seja uma mulher com um coração submissa. Nós homens também podemos aprender da mesma forma com essa mulher extraordinária. Por isso que nós colocamos uma mulher extraordinária, Ruth, porque Deus assim a tratou na palavra. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós encontramos Ruth, alguém que Deus decidiu honrar. Amém? Vamos ficar de pé?